Você sabia que o modo como se senta, dorme, lida com as atividades do dia a dia influenciam na sua saúde? Pois é. A atenção com a postura correta deve começar desde cedo. A má postura na infância e na adolescência pode ocasionar, além de dores, diversos problemas, como os de coluna, por exemplo, afetando o desenvolvimento e a qualidade de vida. E é importante corrigir hábitos posturais inadequados desde cedo para evitar complicações na idade adulta. Olá, eu sou a Andréia e esse é o Pix Saúde aqui na Pix TV. O assunto que a gente vai abordar hoje é má postura na infância e na adolescência. E eu convido você para ficar ligado conosco e também para interagir. Se você tem alguma dúvida sobre a nossa pauta de hoje, participe, mande a sua pergunta para o número que aparece aí na tela, 489-9165-6593. Participe porque daqui a pouco nós teremos o quadro Qual é a Dúvida? E para nos esclarecer sobre as principais dúvidas sobre o tema de hoje e também como prevenir futuras incomodações, nós recebemos a fisioterapeuta Karen Arnes, do Arnes Estúdio de Pilates, em Criciúma. Karen, muito obrigada por estar aqui conosco. Prazer em tê-la aqui no Pix Saúde. Eu que agradeço o convite, Andréia. Muito obrigada. Olá a todos. Hora então de a gente falar de boa postura. Vamos lá, vamos nos arrumar. Então, eu estou adequada, Karen? Então, não. Porque as pernas estão cruzadas? Estão cruzadas. Não pode. Não pode. Seria Não pode. o quê? Seria assim? Assim. Coluna apoiada na cadeira, braços apoiados. Essa seria a postura correta para a gente começar? Essa seria a postura correta. E por que a gente faz tudo errado, então? Não sei. Que coisa, não é verdade? É uma postura mais elegante essa, então? Seria por isso? A gente procura o elegante? Que seja um vício, ou você vê, fica mais bonito, né, para a mulher, não fica bonito, elegante, você manter, e tem uma postura, né? A gente já sabe que a etiqueta, né, feminina, tem que fazer, né, o pezinho. Então, esses hábitos posturais, esses hábitos que a gente acha que é bonito e é certo, nem sempre vai fazer bem para a pessoa, né? E a gente precisa mudar isso para as crianças e poder fazer com que as crianças já tenham uma boa higiene postural, que a gente chama. Então, se você vê seu pai, sua mãe tendo um hábito correto, a criança vai seguir. Essa é a tendência natural, essa é a tendência. Né? E como a gente costuma falar, educar desde cedo, né? Para que os hábitos errôneos não se perdurem para uma vida toda e, consequentemente, podem provocar danos à saúde, né? Isso, aí no futuro vai ter muitos problemas, né? A gente sempre explica para as pessoas que o ideal é que todos tenham um hábito de vida mais saudável possível. Todo mundo vai ter algum problema no futuro, óbvio. Hérnia de disco vai acontecer, bursite, tendinite, mas a gente pode viver muito bem com esses problemas. Mas a gente precisa ter uma prática de atividade física. E é isso que a gente quer que as crianças já conheçam e comecem desde cedo. Então, se ela vê o pai e a mãe fazendo atividade física desde cedo, ela vai conseguir manter por muito mais tempo. Vamos puxar então especificamente a responsabilidade da boa postura da criança e do adolescente para os pais e os responsáveis. Porque em uma sociedade, gente, interligada por telas, computadores, nada mais natural do que as crianças se adaptarem, né, a esta realidade, trocando muitas vezes aqueles brinquedos manuais, né, tão saudáveis, tão bons para o desenvolvimento da criança, não só o físico, mas também para o intelecto, para o desenvolvimento mental, mas infelizmente são trocados esses considerados brinquedos saudáveis, os manuais, por hoje em dia tablets, smartphones, as telas em geral, né? As telas seriam as principais causas da má postura atualmente na criança e na adolescência? Então, elas têm um fator extremamente importante. A tela hoje virou assim o grande mal do século, né, em vista da visão, né, ocular. Então, já é considerado uma pandemia mundial. Claro, os oftalmos já estão alertando isso, mas para a nossa área, o fato de você ter sempre
um celular ou um tablet, você não vai adquirir uma boa postura, né? E elas não passam. Você ficar só um pouquinho com o celular ou um tablet, né? 1 hora, você não vai ter problema de postura. Mas se você passar o dia inteiro, todos os dias, né? Então você vai ficar fazendo isso aqui. E aí você vai descendo, e aí você vai descendo. Então, assim, a gente tem essas crianças fazendo isso corriqueiramente. Então, não é só um dia, são todos os dias que as crianças estão fazendo isso. E aí esse exemplo vai se arrastando. E, infelizmente, a tela é um grande mal, né, para todo mundo. Acaba sendo um vilão. Isso, né? Tanto o olho está sendo prejudicado, mas está sendo prejudicado muito a postura, né? Então, assim, você precisa ter uma higiene saudável, tanto de postura quanto de a rotina normal. Popularmente, em alguns casos, a gente conhece como pescoço de ganso, né? Que é aquela postura que a cabeça vai para frente. Isso, vai também. vindo assim, isso. E aí a gente vai abordar daqui a pouquinho sobre a escoliose nas meninas, né? Eu vou entrar um pouquinho já nesse tema. E as meninas, elas estão tendo problemas de postura muito mais cedo, né? Mais meninas do que os meninos? Mais meninas do que os meninos. E tem alguma Então, tem vários estudos sobre isso, mas não tem alguma causa em específico. Uma noção, mais ou menos, que as pessoas têm de estudos é porque a menina ela não é tão agitada como os meninos, né? Então, a menina, quando chega a 10, 15 anos, ela já não pratica tanta atividade física como o menino. A menina acaba amadurecendo mais cedo, né? Também. Então tem a questão da puberdade, então ela acaba virando mocinha, que a gente fala, né? E aí esse mocinho acaba atrapalhando um pouquinho e ela fica um pouquinho mais introspectiva, não quer fazer tanto exercício e isso acaba interferindo muito na vida dela depois. E aí ela fica com vergonha, às vezes aparece muito seio, então ela já quer esconder. Então, para ela acaba sendo mais complicado. Então, a gente tem uma incidência de meninas muito grande com problema de postura. E a escoliose idiopática, que é sem origem, né? Ela dá muito mais em meninas. A proporção é muito maior. Bem interessante. Agora, a falta de uma postura adequada, como a gente está vendo aqui nos baixinhos, né, pode ocasionar diversos problemas, claro. Agora, quais são esses principais problemas? Esse é o tema que a Karen vai falar agora, onde trouxe alguns exemplos para a gente exibir aqui, né, e ter, digamos, mais clareza para mostrar para o nosso telespectador a respeito desses problemas. Quais seriam os principais problemas para a gente iniciar, então? Karen, além da escoliose que você já citou. Então, a gente tem a hipercifose, que é a curvatura, né, aumentada da região torácica. A gente tem a hiperlordose, que é aumento da curvatura lombar, então aquelas crianças que têm a curva da coluna mais acentuada, né? E aí a gente vai ter outras alterações, que às vezes uma perna vai ser tracionada por essa musculatura, então nem sempre a coluna vai ser o problema. Às vezes a escoliose veio por causa de uma perna mais curta, às vezes alguma lesão que a criança teve, né, ou, quebrou a perna, luxação congênita, né, por causa de alguns esses problemas que acabam acontecendo e não é culpa de ninguém, né? Então, existem crianças que já nascem com escoliose, já nascem com problemas de saúde. Seria anatômico, né? Isso, e aí já vem congênito, né? Ela veio com ela, então vai começar a fisioterapia desde muito cedo. E existe a escoliose idiopática, os problemas de postura, sem causas conhecidas, né? Que ela vai levando essa criança para um futuro pior. Então, eu recebo as crianças hoje no meu consultório a partir de 10 anos, geralmente, porque os pais começam a notar. Mas tem crianças que começam muito mais cedo, mas os pais não conseguem notar, professor, porque, claro, você está vendo a criança com roupa, né? Então, o pai e a mãe que vão conseguir notar em casa sem roupa, né? É verdade. E como é importante, né? Pois vamos dar uma olhadinha. Desde cedo a gente ter essa visão, né? Para precaução, para precaver e é claro, a prevenção é sempre o melhor remédio, como a gente fala, né? Vamos colocar na tela, então, algumas imagens de antes e depois que a Karen trouxe para a gente, para termos uma noção bem precisa do que realmente é uma má postura ou o que uma má postura pode ocasionar no nosso corpo, né? Ali nós temos uma adolescente
Nessa época ela tinha 12 anos, então a gente consegue verificar na foto lá do antes, né? Ela tem o ombro da direita mais caído, aquele desenho da cintura, né, tá mais próximo ao cotovelo, o esquerdo, né, o cotovelo esquerdo tá mais distante. Ela tem uma diferença ali dos joelhos, né, dos pés, que a gente chama de genovalgo, né, que daí ele é mais para fora, né, genovaro, desculpa, para fora. Então é uma rotação lá do quadril e aí o joelho vem acompanhando, né, essa diferença. Isso não quer dizer que sempre foi dela, pode ter sido genético, pode ser o uso inadequado em casa de posturas erradas, as crianças que sentam em W, né, que é a posição que não se deve deixar nenhum bebê sentar. Então, várias coisas que é feito durante a infância, isso vai atrapalhar lá no futuro. Então, a gente consegue perceber... A própria coluna está mais visível, né? Isso, e aí por ela ser magrinha fica mais fácil. Então, ela era uma criança mais tímida, né? E ficava com vergonha. Então, ela tem esse hábito de se encolher, de ficar com vergonha, né? Mas a gente conseguiu melhorar bastante depois de 6 meses de tratamento com Pilates. Com Pilates? Com Pilates. Em quanto tempo que já deu para perceber essa diferença? Então, Tem uma lembrança? A gente trabalha com 6 meses de protocolo, tá? Mas em 3 meses a gente já tem uma alteração muito grande, né? As próximas fotos vai ter outras meninas com menos tempo. Temos aí mais um exemplo. Essa é outra menina, realmente, com 4 meses a gente fez essa foto. Então, também era uma adolescente, também com escoliose. A diferença dos joelhos você consegue perceber? O Bem outro nítida. era o joelhinho era para fora, né, abertinho. Esse aqui é um pouquinho mais fechadinho, né? Mas a idade delas também era a mesma, 12 anos. E a diferença de ombros, né, a gente consegue perceber. Bem nítido, e eu estou vendo ali a data, em 4 meses já tem uma diferença bem acentuada. Muito grande. Bem visível. Isso, a gente consegue sempre perceber pelo ângulo da cintura, fica sempre mais fácil, né, às vezes não consegue notar o ombro, né, mas assim, pode ver que o top, né, que ela está, um tá mais esticadinho e o outro tá mais dobradinho. Isso. E aí, às vezes, a gente pode notar em casa que você tem uma bolsa ou alça do sutiã e sempre cai de um lado e você puxa. E você nem percebe, já está tão acostumada. Isso é um sinal que você está com uma postura que e muitas está vezes errada. coloca até a culpa no sutiã. No sutiã, né? nossa, Puxa tá vida, torto. Tá torto, cansado, tá velho, tem que tá trocar. velho. E não, na verdade, tá torto. Bela Então observação. está com uma diferença de postura, né? Então a gente consegue perceber nesses pequenos detalhes que passa despercebido. Às vezes acha que a culpa é da roupa ou a marca que não é boa, né? Então às vezes esses detalhezinhos conseguem facilitar muito a mãe em casa, a família, né? Mas ninguém nota. É mais difícil, né? Você perceber. Tá carregando a bolsa cai de um lado, vai botar no outro. Então se está caindo é porque realmente tem algum problema. Mas no seu dia a dia, tudo tão corrido que você não percebe que é a bolsa, né? Verdade. E a gente está frisando muito, de certa forma, a parte mais estética. A gente não falou ainda sobre a dor que isso acarreta. Porque muitas vezes o adolescente já sente dor, a criança já sente dor e não se dá conta de que é causada por má postura. Elas todas me procuram porque começam a reclamar para o pai que estão com dor. Oh. E aí são meninas que não praticavam nada, sem atividades nenhuma e, como você falou, antigamente se brincava, corria na rua, no condomínio, né? Fechava a rua, era uma rua sem saída, né? Hoje as crianças não têm, elas acabam ficando muito mais tempo no computador, elas ficam muito mais tempo A realidade nas telas, é outra, né? Então, assim, elas estão desocupadas e isso acarreta muitos problemas. E elas chegam reclamando, aí elas vão para o ortopedista. E aí, alguns ortopedistas, né, já falam, isso é uma postura. Vai fazer uma atividade física, vai procurar um Pilates, vai fazer uma natação, vai se movimentar. Então, graças a Deus, a gente está hoje com uma boa relação, uma boa consciência dos profissionais da saúde procurando
se especializar e entrar mais nessa linha de cuidado, a atenção, a prevenção. E isso facilita muito. Então, essa, por exemplo, ela fez os 6 meses e hoje eu encontro ela, né, porque é o caminho da escola e eu vejo ela sempre, levo a minha filha, e aí ela tô indo pra academia, tá, tia? A gente brinca, elas brincavam de tia Karen, e assim, tô indo na academia todos os dias. Então, eu falei, é uma outra qualidade de vida, é uma qualidade de né? vida. Então, foi um comecinho, um start, eu expliquei. Se você não mudar isso agora, só tende a piorar. No futuro, vai ser uma adulta com maior chance de se incomodar com osteófito, o famoso de bico papagaio, né? O nome é osteófito. Vai ter problemas de artrite, artrose, tendinites, tudo relacionado a uma postura que poderia ter sido evitado nessa época. Então, depois que chega lá para mim, por exemplo, uma pessoa chegar para mim com 80 anos reclamando de dor nas costas, é diferente de chegar uma criança com 12. Então, verdade. aqui eu consigo arrumar. Uma pessoa com 80, eu vou facilitar o resto de vida que ela tem, né? Se vai ser 20, 30, Tentar não sei. proporcionar uma qualidade. E aí eu vou proporcionar uma qualidade, mas corrigir eu não corrijo mais. Correto. Né? Eu consigo melhorar a postura, eu consigo fazer com que ela tenha mais força, mas mudar uma realidade eu não consigo com uma senhora de 80, mas uma criança de 12 eu consigo. Perfeito. Temos mais algum exemplo para trazer? Opa, temos aqui. Essa ainda está em tratamento comigo, ela está encerrando agora. É impressão minha ou tem o exemplo do sutiã? Isso, temos o sutiã aqui, ó. A gente consegue verificar que o lado direito está mais baixo, né? Bem mais baixo. Isso, e aí 3 meses depois a gente já conseguiu organizar e a alcinha já não estava mais caindo. Ela chegou com muita dor também. A gente conseguiu organizar os joelhos também, os pés. Podem ver que o pé direito ele era rodado para fora, né? Eu estou impressionada com o tempo. Nós temos uma imagem ali de 14 de fevereiro e a outra de 8 de maio. Ou seja, praticamente em 3 meses, para a gente arredondar até para mais, né? Nós já temos um resultado bem visível e bem positivo. Isso, eu faço tratamento... é a mesma. Uhum. E aí você consegue perceber o ombro rodado para frente, a mão lá na frente, né? E a gente já conseguiu organizar melhor. O formato do abdômen já está mais bonito, né? Ele está voltando onde ele deveria estar, lá para dentro, e não para fora, fazendo aquele volume, né? Então, a gente fez um tratamento de 6 meses, ela está em protocolo, encerra agora, nesse mês agora, certinho, os 6 meses, é a mesma menina, né? Então, você consegue perceber, né? O joelho, a coluna, né? Bem certinho, os ombros, ó, alinhados, olha o direito lá caído, da alcinha do sutiã, né? Então, agora, quando a gente encerrar, eu faço a nova foto. A família vai foto que ela está com a mãozinha aberta é a foto de depois. É de antes essa, e aquela essa é depois. Correto. Isso. E aí a gente trabalha com um protocolo de 6 meses, mas em 3 a gente já tem um resultado muito bom? Temos. Eu posso liberar ela com 3? Não. Porque ela ainda não tem consciência de se manter, porque é pouco tempo, 24 sessões. Porque é 2 vezes na semana, né? Então, a gente faz um protocolo de 48. Em 3 meses, a gente consegue um resultado lindo. Você tocou num assunto muito importante, Karen, tempo, né? Estudando um pouquinho aqui para o programa de hoje, o nosso cérebro, ele leva muito tempo para entender a mensagem, né? Popularmente falando aí para o nosso telespectador. Nesse tipo de assunto que a gente está tocando hoje, que é boa postura ou má postura na infância e na adolescência, né? Para a gente corrigir. Quanto tempo leva para o organismo que a gente vê aí com a prática de atividade, principalmente do Pilates, em 3, 4 meses já se tem um resultado maravilhoso. Mas para o cérebro ter essa consciência... São 21 dias, já está... já é cientificamente comprovado que nós precisamos de 21 dias consecutivos para você ter uma nova mudança de hábito. Existe um livro, né? Mudança de hábito em 21 dias, que foi feito um estudo sobre isso. E realmente são 21 dias para mudar protocolos. Protocolos de dieta, tudo é 21 dias. Porque é o tempo que o nosso cérebro leva para adquirir um novo hábito e aquilo se transformar com uma nova rotina. Então, eu trabalho com um protocolo de 48 por causa disso. Que eu passo as 21, as 24 sessões,
o cérebro já entendeu, mas aí eu preciso que o músculo fique forte para eu conseguir esse resultado aqui, senão eu não consigo. A pessoa vai ter um resultado muito lindo, vai ficar bom, vai, porém ela vai voltar aos velhos hábitos, porque foram muitos anos ela fazendo isso. Então eu preciso que ela entenda que isso é bem importante para ela conseguir manter para sempre, né? Mas a gente tem imagens do raio-x. Aí, na sequência. Isso, então assim, claro, a imagem não está muito boa porque o pai bateu o raio-x, né, na mão dele, mas esse é o print, né, do exame, então a coluna está retinha e lá nós temos a imagem, né, fazendo... Na imagem mais clara a gente pode observar um desvio ali na coluna, né, e na outra coluna mais... Ela está retinha. Ereta. Isso, então assim, para a gente conseguir, às vezes você vai me perguntar, como é que eu consigo um raio-x desse? Você tem que pedir um raio-x panorâmico. E aí a gente consegue ter essa imagem. Porque se você for fazer só um raio-x normal, ele vai fazer o raio-x só da parte de cima, da parte de baixo. Então, para a gente conseguir isso, a gente precisa fazer um raio-x panorâmico. Para ter um resultado mais preciso, né? Sim. Perfeito. Vamos lá, então. Agora nós vamos chamar quem está em casa para participar aqui com a gente, para interagir conosco. É hora do quadro Qual é a Dúvida? Muito bem, então, o quadro Qual é a Dúvida no ar. Vamos para as participações. Temos a participação da Clarice de Garopaba, Santa Catarina. Um beijo para você, Clarice. Obrigada aí pela sua pergunta. Como saber se eu tenho uma boa ou má postura? Algumas dicas, Karen. Então, eu sempre peço para os meus pacientes que, se às vezes eles não têm condições financeiras de vir fazer uma consulta, né? Eu peço para eles parar na frente do espelho ou pedir para o marido, para a filha, fazer uma foto, igual eu fiz dos meus pacientes. E aí você para na frente e percebe. É difícil perceber as diferenças de postura, né? Eu entendo, mas o olho é treinado, claro, né? Eu já trabalho quase 20 anos com isso. Mas dá para a gente ir percebendo e a pessoa vai vendo. Eu tenho muitos pacientes, né? Igual a Clarice, vai chegar para mim assim, nossa, mas eu estava desse jeito, como, né, que eu estava assim? A coisa mais fácil é essa. Se a bolsa está caindo, a alça do sutiã, a blusinha, já pode ligar um alerta que não tá boa a postura, viu, Clarice? E nos meninos? Nos meninos, a gente vai perceber, a mãe no caso, né, a mãe e o pai, faz isso, faz a foto ou fica na frente, né, ou depois eu posso demonstrar no nosso modelo que está aqui, como é que a gente pode avaliar isso em casa. Mas geralmente a altura, largura de ombros, a gente vê se está o calçado, né, o calçado da criança está mais gasto do lado de dentro, do lado de fora, a roupa, se está mais puxada, mais tortinha para um lado. Então, isso a gente consegue ir percebendo em casa, fica mais fácil. Interessante. Mais uma pergunta. Cláudia de Imbituba, Santa Catarina, quer saber, manter as costas eretas o tempo todo é sinal de boa postura? Cláudia, não. Na verdade, o que acontece? Nós precisamos manter a nossa coluna, como eu expliquei para a Andréia, né? Nós precisamos manter o nosso corpo alinhado e bem apoiado, né? Se você ficar assim o tempo inteiro, o seu corpo não vai aguentar. A gente vai estar forçando de certa forma, né? Isso, vai exigir muito da musculatura e vai começar a gritar a sua lombar, porque nós não fomos feitos para ficar o tempo inteiro em pé, né? Então, assim, eu tenho uma paciente que é passadeira, ela fica 8 horas por dia em pé, passando roupa. E aí, o que aconteceu? Hérnia de disco. E ela quase não consegue mais ficar em pé. Então, nós precisamos ter um equilíbrio. Nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentada. Então, isso não ajuda em nada. Nós precisamos manter o nosso corpo confortavelmente apoiado em algum ambiente. Uma cadeira adequada, postura de pés adequados, altura. A gente pode conversar e explicar também sobre escritório. As pessoas trabalham muito home office. Mas isso. Vamos para as próximas, depois eu falo. Vamos lá, então. Mais participação. Janice de Paulo Lopes, um abraço para você e para todos de Paulo Lopes ligados aqui com a gente. O peso da mochila escolar influencia bastante a desenvolver má postura. Como lidar com isso? Ih, Janice, vamos lá.
Então, eu até trouxe a mochila aqui, trouxe meus modelos, não sei se a gente pode mostrar agora, deixa para depois. É no próximo bloco próximo que a bloco. gente já vai chamar Tá. o intervalo já. Então, eu vou deixar para explicar na mochila depois, mas eu vou ensinar como a gente deve usar a mochila corretamente, porque ela sim, ela pode interferir muito na postura das crianças. Perfeito. Clarice, então, obrigada. Aproveitando, um beijo para você mais uma vez, Clarice. Aproveitando, então, vamos chamar o intervalo comercial e daqui a pouquinho a Karen vai explicar para a gente como ter uma boa postura na infância e na adolescência. E cá para nós, vale para todas as faixas etárias, todas as fases da vida, né, Karen? Não sai daí, Pix Saúde volta já. Estamos de volta à Pix Saúde de hoje falando sobre má postura na infância e na adolescência com a fisioterapeuta Karen Arnes. Karen já falou pra gente sobre as principais causas, já apresentamos aqui alguns sinais que o organismo apresenta por conta da má postura. E agora então nós vamos conferir alguns hábitos que a gente deve praticar para a gente ter uma postura perfeita, uma postura adequada. Como prevenir a má postura, Karen? Só que antes da gente ir para o intervalo comercial, você estava falando sobre a Clarice, que tinha uma dúvida, né? Afinal de contas, qual é a dúvida? Esse é o nosso quadro. Você, telespectador, pode participar à vontade. Vamos pedir aí para a produção. Opa, a produção foi rápida, já colocou na tela. Ela tem uma dúvida em específico sobre a mochila escolar, né? Que influencia bastante a desenvolver uma má postura, sim ou não, como lidar com isso. A Karen trouxe aqui o Maurício, que é filho dela, nosso modelo nesse momento. Tudo bom, Maurício? Sim. Tá nervoso? Mais ou menos. Um pouquinho. Primeira vez que participa de um programa de TV? Não lembro. Não, né? Eu adoro criança, que criança é bem autêntica. Vamos lá, então. Eu sei que você trouxe uma mochila, você já falou pra gente, trouxe a mochila pra gente mostrar. E vai especificar, então, no Maurício, como é a forma correta de os pais, né, atentarem ao uso da mochila escolar, principalmente nos seus baixinhos. E a forma errada que muitos, né, acabam fazendo. Vamos começar pelo errado, que fica mais fácil, então a gente vai fazer a correção. Pode ficar em pé, amor. Fica à vontade, Karen. Então, bom, geralmente a criança usa a mochila assim, Pode ficar. passando do bumbum. Vira para trás, vira de costas. Assim. Isso. Então, eles acabam fazendo isso aqui. E aí, o que vai acontecer? A criança vai começar a jogar o peso para frente para poder compensar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui na frente, na alça, e faz o ajuste da mochila. Então, ó, você consegue fazer o ajuste. E aí, você vai conseguir fazer a alteração na mochila e ela vai ficar na altura correta. Então, isso aqui é muito importante a gente fazer com as crianças para que ela não tenha alteração postural e a coluna não vai ter alteração. Sendo assim, o peso que ela já vai estar carregando lá, que vai ter 5 quilos, 6 quilos, às vezes tem criança que carrega uns 10 quilos. Se Verdade. colocar bem perto, bem apoiadinho, esse peso todo não vai interferir tanto na coluna dessa criança. E Ô, aí a gente Karen, e consegue. as mochilas com rodinha, é uma alternativa ou também tem que ficar atento a como levar Isso. esse material? Então, vamos tirar? A mochila com rodinha, então geralmente ela vai estar com rodinha aqui, né? Ela tem que ter uma altura adequada para a criança. Porque se ela for muito baixinha, a criança vai ficar carregando com ela torta e a coluna vai ficar torta e você vai passar muito tempo com ela numa posição errada, né? Então, vai utilizar a rodinha, ela é muito boa para quem carrega muito peso e tem que fazer uma distância muito longa, né? Mas se a distância do corpo da criança, né, da alcinha da mão, for muito pequena, então, ó, se tiver que fazer muito movimento para chegar lá na alcinha, vai prejudicar também. Então, é preferível uma mochila Com alça de mesmo. costas, né? Costal que a gente chama, né? Mas se ela conseguir uma altura adequada de alça, tipo mala, né? Que ela tem uma altura bem adequada, não vai ser prejudicial.
Perfeito, valeu então, Clarice. Isso serve para adultos, viu, Andréia? Sim, o importante é isso, que o foco, nosso tema principal é má postura na infância e adolescência, mas as dicas são atemporais e para qualquer faixa. Para todas as idades, isso mesmo. Para qualquer faixa etária, exatamente. Mais perguntas aí na tela. A Paula, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quer saber se a má postura impacta na autoestima da criança ou do adolescente. A gente acabou conversando sobre isso antes, sobre as meninas com a questão do seio, né, muito grande. Então, elas têm o hábito de ficar assim para se esconder. Os meninos muito alto, eles têm vergonha também de ser alto demais, então eles fazem isso. Então, a autoestima da criança fica muito ruim. Eu já tive pai e mãe que falaram assim, ela tem vergonha. Então, você pode me ajudar, Karen? O que eu posso fazer? Aí eu falei assim, a gente precisa melhorar essa consciência corporal, ela vai se sentir mais bonita. Então eu tenho meninas com seio grande fazendo aula, e aí elas já começam até a colocar a roupa mais... Antes era bem comprida, bem larga, então elas já se sentem melhor, então elas percebem que estão melhor. Eu tive uma mãe que me comentou assim, nossa, Karen, ela tá até cantando melhor no coral da escola. Que legal. Porque ela tinha muita vergonha e acabava não cantando bem, porque tem que cantar pelo diafragma. Então o Pilates acaba facilitando e melhorando muito, né, a incursão e excursão do diafragma, então isso melhorou muito. E a autoestima faz toda a diferença na Com vida certeza, de qualquer ser humano, de qualquer né? pessoa. Karen, além de fisioterapeuta, é psicóloga. Age como psicóloga e como terapeuta também. Eu escuto bastante coisa, a gente acaba se metendo um pouquinho aí. Isso é importante. Vamos lá, tem mais dúvidas? A Silvia de Florianópolis, capital catarinense, quer saber como nós, pais, podemos ajudar os nossos filhos a ter consciência postural. Essa expressão a gente usou muito aqui, né? Consciência postural. E aí, como adquirir a tal consciência postural? Então, temos o Maurício aqui, que ele está já nesse posicionamento e já... Por quê? Porque ele não tem um apoio. Então, a coluna dele teve que fazer o quê? Se adaptar. Certo. Então, tá tudo bem. Ele vai ficar aqui um tempinho, né? Agora, uma pessoa passar o dia inteiro assim, claro que vai ser prejudicial. Então, o pai e uma mãe que comecem a perceber, né, como eles são magrinhos, né, fica mais fácil. A gente consegue notar no posicionamento da coluna. Passa a mão aqui atrás, quem é magrinho, as crianças que são pequenininhas, a gente consegue notar se a coluna tiver com desvio, em vez de a coluna estar assim retinha, ela vai estar com desvio. Então você vai passar a mão aqui na coluninha, né? E ela vai perceber um desviozinho. Deixa eu mostrar. Vira pra lá, meu amor. Vira de costas. Fica de costas. De costas para a câmera. Pode ficar em pé. Não vai por causa da cadeira. Vai ver aqui, ó. Então, ó, tá vendo o ossinho? Não sei se a câmera consegue pegar, mas se a coluna estiver torta, o pai ou a mãe, ele vai conseguir perceber que tem uma curvinha. Certo. Então, em vez de ela vir retinha, como a gente está vendo no Maurício, as crianças que têm desvio de coluna, ela não vem retinha, ela já vem com um Szinho, né? Então, a gente já tem uma alteração nessa coluna aqui. Tá? Então a gente consegue perceber. Às vezes, quando a criança tem mais uma postura, um lado daqui da escápula, ela é mais alta, não é alinhada uma com a outra. Por isso que eu disse, é complicado um pai e uma mãe identificar essas coisas, sim, que é mais difícil, mas se ela vê que a criança dela tá assim, dá para se ter uma leve fica noção. mais fácil, né, de perceber. Então, se ela tá inclinada, temos aqui um problema de postura bem interessante, então a gente precisa investigar, né? Procurar o médico para fazer um raio-x panorâmico, conversar com o fisioterapeuta mais próximo, que a gente já consegue fazer uma avaliação sem precisar fazer exame. Eu já tive pessoas que não tinham condições de fazer um raio-x panorâmico, que é um valor mais agregado, né? Então eu já consigo fazer uma avaliação sem precisar fazer o gasto extra, né? Mas quem tem plano de saúde consegue tranquilo, né? Hoje o médico consegue solicitar. Exatamente, foi muito bom você ter falado isso para a gente orientar que, na dúvida, procure realmente um profissional da saúde, né? Um profissional especializado, é ele que vai fazer a análise, a avaliação para então procurar um tratamento. O importante é que tem tratamento, né, Karen? Muitas vezes pode não ter cura,
dependendo aí da patologia, do problema que a pessoa apresentar, mas a gente pode ter tratamento e, consequentemente, qualidade de vida, que é isso que a gente preza, né? Saúde e qualidade de vida. E a gente consegue recuperar. É impossível não fazer uma recuperação hoje de postura. A gente consegue recuperar todos os casos. Às vezes não uma escoliose em um grau muito alto, né? Um grau cirúrgico, por exemplo. Mas os graus menores a gente consegue. Muito bem. Temos mais participações, produção. Tem a Ana de Florianópolis. Olá, minha dúvida é, chamo a atenção do meu filho, mas nem sempre ele me ouve. É uma das queixas, né, de vários pais, né? Ah, meu filho não me ouve. Tem vários vícios posturais, como por exemplo, assistir TV deitado no sofá. O que fazer para mudar isso? Ele tem 9 anos de idade. E o Maurício já olhou meio assim, ai, ele mãe. tem 8. Ele tem 8. Ai, mãe, eu também faço isso. Faz muito, Maurício. Não, senão ganha bronca da mamãe em casa e do papai. Vamos lá então, Karen, o que dizer para Ana? Então, Ana, é o seguinte, tem o que fazer, mas assim, em primeiro lugar, vamos tentar corrigir esse tempo que ela está na televisão, né? Então, às vezes, a criança está lá porque o pai e a mãe acabam fazendo outras coisas e deixam a criança na tela, deixam a criança na televisão. Realidade de muitos lares, né? É uma realidade, né? de todo mundo. A gente não pode nem criticar, porque às vezes precisamos deixar um pouquinho para a gente poder fazer atividade de casa, né? Mas, então, verificar se está no sofá, se está bem adequado, se está sentado, se às vezes o sofá é muito macio, às vezes aquele sofá que já perdeu o amortecimento, que já afundou, então esse já não é um sofá muito adequado. Mas não precisa jogar o sofá fora, é só colocar uma manta, colocar um edredom dobradinho para aumentar, né? E aí não fazer tanto desvio de postura. Então assim, dá para a gente conseguir adequar tanto o infantil, quanto o adolescente, quanto o jovem, a gente conseguir melhorar a postura deles em casa. E cuidar muito também da área aqui do pescoço, né? Da porque, cervical. né, às vezes eles ficam assim, ou assim, caído, né, no sofá. Ou com muito travesseiro, almofada, e que a pessoa fica assim também, né? Isso, então assim, 1 hora de desenho não vai ter problema. Mas assim, se a criança passar 4 horas né, na frente da televisão ou no videogame, então isso vai atrapalhar bastante. Muito bem. Já falamos aqui alguns, né, dos problemas ocasionados por má postura, principalmente na infância e na adolescência, que é o nosso tema abordado no Pix Saúde de hoje, para que essa consciência postural, ela comece desde cedo, né? Os baixinhos terem bons hábitos e, consequentemente, uma vida adulta com mais qualidade de vida e mais saudável. Karen, vamos então falar agora sobre prevenção. Como prevenir as possíveis más posturas, que, pasmem, né? Não é só da criança. Criança e adolescência é nosso tema principal hoje, mas vale para qualquer faixa etária, como a gente já frisou aqui. É possível prevenir, então, e se ter uma boa postura? Conseguimos sim. Sem Vamos nada começar de dor. pelo home office ou a escola, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Você está em casa, você não tem uma cadeira adequada de escritório, né? As pessoas não têm condições de comprar uma cadeira bem adequada, então o que faz? Usa a cadeira da cozinha. É o que temos em casa, não é verdade? Certo. Então, temos a cadeira, precisamos ter um bom encosto. A minha cadeira não é tão boa. Coloca uma almofadinha atrás, então tem como fazer. Não tem apoio de braço, não tem problema. Confere se o computador está na sua linha de horizonte, então o seu olho tem que estar assim, não pode estar olhando para a tela lá embaixo, lá em cima e nem a tela para baixo. Temos que ter sempre o 90-90, então é 90 de pernas, então 90 graus, joelho, né? Obrigada. Então nós precisamos estar com os pés apoiados no chão, precisamos estar com 90 graus de joelho, 90 graus de quadril, 90 graus de ombro com cotovelo. Então, essa é a postura adequada para home office. Então, se você faz essa postura, tá tudo bem, tá tudo certo. Porém, você passar
horas do dia, 8 horas, que é um home office. Home office não digo, mas em escritório normal. Geralmente é. O pessoal 8 do home horas. office trabalha mais do que 8, né? Então eles estão fazendo 10 horas, 12 horas. Então, às vezes, a cadeira não está adequada, já fica para cima. Então, você manter 12 horas um posicionamento errado, já vai prejudicar o cóccix, vai incomodar o ciático e vai trazer vários problemas. Ou a mesa não é adequada, a mesa é muito alta e você vai trabalhar aqui. Já vai começar problemas de ombro. Quem em casa, né, não tem dor nos ombros quando termina o trabalho? Elas chegam para mim assim, ai Karen, tá tudo tão duro, não é? Então, isso tudo já vai poder ser possível consertar só com essas dicas. Por exemplo, essa cadeira não é boa pro meu tamanho, porque eu sou pequenininha. Tá dando certo para chegar no chão porque eu tô de salto, mas para mim não seria adequado. Então, o que eu faria? Colocaria alguma coisa embaixo, um livro, um suportezinho. Tem vários suportes que a gente já compra Suporte que mesmo, pode né? comprar. De madeira. Ah, não tenho dinheiro. Coloca umas revistas velhas, tenta adequar. E aí você vai conseguindo fazer o posicionamento adequado. Certo? Essa é uma das dicas, né? De Para o casa. adulto e para criança, principalmente criança na escola, né? Escola. Que geralmente as cadeiras já são neutras. São padrões. E aí a família vai ter que dar uma olhadinha em casa. Então ela vai verificar. Então, ó, para o Maurício está perfeita essa altura. Né? Então, Maurício, só faltaria um encosto mesmo. Só faltaria o encosto na cadeira, né? E a mesinha no tamanho dele. Então, para ele estaria correto essa. Uma criança mais alta, já ia ficar bem mais alta. Uma criança mais baixinha, né? Então, tudo isso a gente consegue alterar e melhorar. Isso é a parte da fisioterapia ergonômica, que a gente trabalha organizando e arrumando o serviço, o trabalho ao homem. A gente tem que entender que não é o homem que se molda ao trabalho, porque infelizmente é o que acontece. Né? Então, verdade. os problemas vêm disso. Os vícios, as más posturas, os problemas, as tendinites, as leras, dortes, elas vêm por causa das más posturas no trabalho. Mas é porque a pessoa não sabe, ela não conhece. Se ela conhecesse, ficaria muito mais fácil, né? Então, todos os pacientes que eu atendo, pessoal do home office, pessoal de escritório, programadores, as pessoas que passam 10, 12 horas em computador, elas falam para mim, nossa, mas nunca ninguém me disse que eu tinha que fazer assim, né? Então, assim, eu tenho muitos pacientes e adolescentes que trabalham, ficam assim, na cadeira da escola, 4 horas. Então, ela já tem uma alteração, é uma das meninas ali do vídeo, já tem alteração postural por causa do posicionamento. Ai, mas eu não consigo fazer assim, tia. Eu disse, meu amor, mas vai ter que fazer, porque não vai dar para eu te consertar. Porque 1 hora é comigo e todas as outras horas durante a semana. E as pessoas, os adultos, a mesma coisa. Não tem como eu lutar contra um posicionamento de todos os dias e eu ser 1 hora só do dia da semana, né? Então, independente de qualquer atividade que a pessoa faça para corrigir aquela má postura, tudo começa por eu tenho que querer melhorar. Eu tenho que querer mudar o meu hábito errôneo. Sim. Sempre partir dessa... Porque o Pilates ele vai ser só 10%. Ou qualquer outra atividade física, né? Mas a gente está falando de reeducação postural, né? Reeducação postural, Pilates é o número 1 hoje no mundo, né? Então, não adianta. Eu falo para as pessoas, ou vocês me ajudam a ajudar vocês, ou senão não vai dar. Não consigo te ajudar. Eu brinco, me ajuda a te ajudar. Certo. Porque senão não tem como. É como se eu estivesse secando gelo. Porque eu falo para você, eu preciso que você me ajude, Andréia. Mas aí você passa o dia trabalhando de perna cruzada. E aí você tá com uma alteração na coluna. Uhum. Mas, ai, Karen, mas eu não consigo não dobrar a perna. Aí eu vou dizer, como que eu vou te ajudar? Então já parte daí. E a criança, o adolescente é a mesma coisa. Só que o atendimento é diferente com uma criança e adolescente. Eu tenho que explicar, daí a gente vai conversando, a gente faz atividades lúdicas, pede para o pai, pede para a mãe, assim, olha, conversa com ele,
vê quando ele está fazendo alguma coisa errada, já muda. Diálogo faz toda a tira. diferença, né? Sim. É o ficar realmente monitorando e dialogar com a criança, com um jeitinho que não é fácil, né? Para tentar mudar aí essa consciência postural. Outras dicas, Karen, que você pode apresentar aqui para o nosso público a respeito da má postura na infância e na adolescência? Então, a gente consegue ver sobre isso. Eu trouxe aqui vários itens assim que a gente consegue utilizar para as pessoas fazerem em casa. Pega esse aqui. Uhum. Então, assim, ó, esse material a gente utiliza muito, claro, na fisioterapia, né? Se chama TheraBand. Mas às vezes as pessoas não têm condições e também não sabem onde comprar. Apesar que hoje a gente tem internet e fica tudo mais fácil, né? Mas esse aqui a gente consegue comprar em agropecuária. Então é um material fácil, de fácil acesso, que as pessoas podem comprar em casa e baratinho, muito mais barato que esse, e faz o mesmo efeito. Às vezes até dura muito mais que esse. Então, o que a gente pode fazer? Como chama? Isso aqui, então, na agropecuária eles chamam de elástico de funda, ou aquele de, o nome, sabe, que atira assim, sabe, funda... Elástico de funda. Não sei, mas assim. tem um outro negócio fugiu que... a palavra também. Tem um outro negócio que eles utilizam esse aqui. Estilingue. Estilingue, isso. Nada como a gente ter a produção ajudar aqui a gente. O apoio, obrigada. O apoio, Então a gente consegue utilizar esse aqui. Então, ó, fica com para você. Vamos explicar, né, que a gente não teve assim na infância, a gente não brincou muito de estilingue, então a gente não ia lembrar. A gente não vai atirar em nenhum nome. passarinho, gente, por favor, é para fazer exercício físico. Pode ficar em pé, mamãe. Então, o que a gente faz? A gente pode pedir para as crianças trabalharem. Não é uma coisa muito fácil fazer atividades que não sejam lúdicas para as crianças, né? Então, a gente trabalha muito com ludicidade. Então, geralmente, quando eu vou trabalhar com criança, eu peço para o pai, para a mãe fazer junto, né? Então, geralmente, o que eu faço? Segura aqui. Aí, eu vou falar para ele assim, ó. Puxa, mamãe. Vai puxando a mamãe. Puxa, mamãe. Puxa, puxa. Puxa, força! Então, ó, faz muita força. E o que acontece? Aí a gente vai dando os comandos. Mantenha a postura, vai puxando. Isso. E aí a gente vai fazendo um fortalecimento tanto da parte lá das costas, quanto a parte de braço, porque a gente precisa que a musculatura também fique forte. E aí a gente vai dando outros comandos. Aí a gente pede para os amiguinhos, puxa o amiguinho. Vai fazendo nesse estilo, né? Cara, existe uma faixa etária, assim, uma idade para se iniciar Pilates, por exemplo? Então, não tenho faixa mínima. Eu já tive paciente de 4 aninhos, já tive de 10, de 12, tenho de 91, 92. Então, claro, eles vêm pequenos porque os pais conseguiram perceber, o pediatra percebeu. Mas os mais velhos é porque veio pela dor. Então, 10, 12 vem com dor de má postura. As crianças pequenas, elas ainda não têm dor. Mas aí o pai e a mãe já perceberam que eles não estão bem de postura. Então, eles querem evitar o problema que já tem lá na fase adulta. Aí elas querem evitar lá no futuro. Correto. Então, o que a gente faz? A gente utiliza muito bola também com as crianças, então esse material a gente pode fazer em casa. Então, a gente pode utilizar como se fosse na academia. Então, assim, ó, puxa pra lá, meu amor. Isso. Então, a gente faz o movimento, pode puxar. Isso, puxa, força. Aí a gente brinca assim, lembra o taco, aquele jogo de taco? Sim. E aí as crianças conhecem como beisebol hoje em dia? Então, puxa pra lá. Você vai fazer muito forte, muito forte. Isso, volta. Força. Isso. E aí a gente vai dando informações. Mas os pezinhos, aqui é uma leve demonstração, né, do que pode ser feito para a criança melhorar a má postura dela. Mas tem todo um alinhamento, né? Isso, postural aqui a gente está dando mais ou menos pés. um exemplo, isso. Então lá no Pilates a gente trabalha
não trabalhamos de tênis, né? Claro, a criança e os adultos ficam descalços para a gente ter uma propriocepção e um trabalho melhor, né, de pés, né? Então, o tênis acaba atrapalhando um pouquinho, porque daí perde essa sensibilidade e essa sensação de toque no chão. Então, a gente e a sempre própria trabalha altura também, a altura, o amortecimento, então dá diferença, né? Então, a gente utiliza vários materiais e quanto mais coisas a criança gosta mais. Então, a gente usa espaguete, a gente usa cabo de vassoura, a gente joga bola, tudo no jeito que eles acham que estão brincando. Mas não é. Então, a gente vai prestando atenção se o lado da coluna deles precisa. Aquelas meninas, por exemplo, né? Então, assim, elas têm aquele ombrinho caído para a direita. Então, a gente não pode fazer exercícios para a direita. A gente tem que fazer exercícios para a esquerda. Então, a gente vai fazer posicionamentos de um lado, não trabalhamos tanto um, a gente alonga mais um, fortalece o outro lado para tentar alongar e melhorar essa expansão. Né? Então, assim, a gente utiliza muito bola, a gente faz exercícios de prancha, a gente faz várias atividades. Quer que eu demonstre um? Por sua gentileza. Então, vai lá, meu amor. Pega aquela bola ali. Isso. Deita em cima da bola. Seria legal daqui, ó. Daqui pra lá? Isso. Então, vamos vira tentar. pra lá, meu amor. A gente Vou tirar essa começa. bola aqui. Isso. Então, vai lá. Vem pra trás. Subiu. Parou. Então, aí, ó, a gente consegue ter um alinhamento. Fica olhando pra lá. Isso. Aqui, né? Abaixa a cabeça. Olha pra baixo. Isso. Então, ó, vocês conseguem perceber que o corpo tá bem retinho. Então, a lombar, a parte da torácica, ela está bem alinhada. O que que a gente pede? Agora eu quero que você solte uma perna. Levanta uma perna. Isso. E aí a gente trabalha somente um lado do tronco. Agora troca a perna. Isso. Agora abaixa a perna e solta um braço. Isso, muito bem. E aí a gente vai falando para ele fazer os movimentos e os exercícios. E para ele parece tudo brincadeira. Então, claro, aqui não vai dar, mas eles vão para frente, eles voltam, eles rolam, daí fazem competição, daí fica uma bagunça. Mas tudo em exercício. Também. Então, eles acham que é brincadeira. Mas tudo eu estou pensando. Se ele tivesse uma curvatura para um lado só, eu só poderia fazer de um lado. Então, por exemplo, se a curvatura dele fosse lá para a direita, eu não poderia estimular esse lado aqui da direita. Eu teria que fazer o lado da esquerda. Então, todos os movimentos que a gente utiliza, a gente vai tentando ver aonde. Então, eu sempre estou cuidando tanto do posicionamento, confiro a foto. Meninos fica mais fácil, às vezes eu peço para ficar sem camisa, as meninas aí eu peço para ficar de top. Mas, geralmente, tudo é estratégico, tudo é muito bem pensado, tudo né? é estratégia. Para cada caso. E eu preciso ser muito diferente para fazer as coisas, porque senão eles cansam muito, já acham muito chato, né? Pode voltar. É importante você frisar que cada tratamento, cada exercício é bem específico, né? É bem personalizado. Conforme a pessoa tem um problema, aí você faz aquela série de atividade, né? Isso. Então, assim, as crianças adoram sentar em bola, por exemplo. Então, o movimento da bola, a gente precisa, aí a gente vai controlando, arruma. Aí eu dou, por exemplo, segura o elástico. Isso. Agora, puxa para baixo. Isso. Por exemplo, a curva dele é para o lado de lá. Aí ele precisa manter o equilíbrio em cima da bola e fazer a força para arrumar o tronco dele lá. Então, a gente vai pensando e trabalhando com estratégia para arrumar o que a gente precisa. Agora, tira uma perna do chão. Ai, vai dificultar. Isso, entendeu? Tadinho. Então a gente vai trabalhando e tentando coisas difíceis, porque para eles ficar fazendo coisa fácil não tem graça. Então a gente vai ter sempre colocando coisas mais difíceis, jogando bola enquanto eles têm que levantar uma perna, fica em pé numa perna só. Então a gente vai jogando e fazendo isso. E o adulto é a mesma coisa. Sim, a Se eu rotina... colocar um adulto fazendo sempre a mesma coisa, não vai querer. Então a gente tem um programa, a gente faz 8 sessões exatamente iguais e a gente vai evoluindo. Começamos com 10, já está mais fortinho, inventamos um 12, vamos para um 15, chegou no 20, opa,
vamos trocar de programa. Então, todo mês a gente vai trocando e a gente precisa evoluir esse paciente. Ele não pode fazer sempre a mesma coisa e também não pode ficar fazendo todo dia um exercício diferente, porque o músculo precisa de rotina para a gente conseguir evoluir esse paciente, senão ele não consegue evoluir. Muito bem. E nós, então, chegamos ao fim de mais uma edição do Pix Saúde. Agradecendo, claro, muito a participação da Karen, que nos ensinou tanto, né, sobre má postura e que independe da faixa etária, como já falei aqui, é algo que traz danos à saúde sem dúvida nenhuma. Karen, você nos ensinou muito sobre má postura, mas nos ensinou muito também sobre ter uma boa postura a partir de agora. Muito obrigada pela sua participação. André, eu que agradeço. Muito obrigada. Da próxima vez a gente pode vir fazer um programa inteiro só de exercícios para as pessoas fazerem em casa. Acho que é mais fácil. Muito Vamos bom. tentar ensinar para esse povo. Gostei da dica. E como é abrangente, como o assunto, né? Por mais que a gente tentou aqui abranger para a infância e adolescência, ele é muito amplo. Mas é que vai respingar no futuro, né, André? Se a gente não cuidar aqui, né? Igual o Maurício estava aqui, ó, todo confirmado, eu fiz aqui, né? Então, é que a gente acaba relaxando, relaxa, né? Então, assim, se a gente não começar agora, né, de novo, a gente não consegue arrumar no futuro. E aí a gente consegue prevenir, que é o que a gente estava falando. A prevenção é a chave de tudo. Verdade, sempre o melhor remédio, né? Sempre. Obrigada, Karen, então. Obrigada, agradeço. Maurício. Tá ali brincando na bola. Como a Karen falou, criança adora uma bola. Não é só criança, não. Muito adulto também. Eu nem preciso mandar muito. Se ficar 15 minutos aí já fazendo, já trabalha muito. Então já tá bom. Que bom. E muito obrigada também a você que acompanhou mais um Pix Saúde. Eu espero que você tenha se inspirado a ter uma vida mais saudável com as dicas de hoje. E lembre-se, não limite os seus desafios. Desafie os seus limites. Até a próxima.